Bom, pessoal, estou começando aqui uma nova aula para explicar para alguns amigos que me perguntaram como é que eu podia fazer o diagrama de Bode de um circuito de um conversor estático, utilizando o MATLAB. Existem diversas pessoas que criam scripts, muitas outras coisas, para você fazer o diagrama de Bode de um conversor estático. Mas para as novas versões do MATLAB já existe uma forma de você fazer isso. E eu vou mostrar aqui basicamente como é que você pode fazer. Bom, todos os arquivos que eu estou usando aqui agora vão ser disponibilizados no blog e vocês podem ter acesso, né, só acessando lá e baixar do Dropbox. Então, um dos arquivos que vai ter acesso é a montagem do BookBoost, tá, no ambiente do Simulink do MATLAB. E o outro é um script que vai fazer toda a análise, né, com base no que a gente já fez nas aulas passadas para verificar o transitório e tudo. E só para deixar bem claro, tá? Eu estou falando que eu vou fazer a análise do Bode de um circuito, entre aspas, o real, tá? É esse aqui do MATLAB que ele está enxergando. Então ele vai estimar qual é o diagrama de Bode para esse circuito aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou é rodar o script. Vou rodar ele aqui para executar todos esses parâmetros, né? Definir o D, o VD, o R do circuito. Então vamos lá. Ele acabou de executar e definiu todos os parâmetros, além de definir as funções de transferências aqui, né? Então, eu tenho a função T1, né, TF, que seria qual a relação entre a tensão de saída e o ciclo de trabalho. Eu tenho quais relações das variáveis de espaço de estados em relação à tensão. Então, eu posso ter qual a relação da tensão, qual a influência, né, da tensão de entrada na tensão de saída e da tensão de entrada na corrente do indutor. Enfim, que vão ser esses parâmetros que a gente vai utilizar para comparar. Voltando aqui ao circuito, vou abrir ele aqui. Tá? Então, como é que você faz para fazer essa análise? Tá vendo que existe alguns pontos que você coloca essa marcação aqui, ó, tá vendo? Que é um X com traço para baixo e aqui um traço para cima. É porque nas novas versões do MATLAB, se você clicar aqui e ver as propriedades dele, existe essa aqui, ó, análise linear do ponto. E aí você pode definir ele, tá, como um ponto que você vai fazer uma análise. Então, nesse caso, eu vou colocar ele aqui como Open Loop Input. Quer dizer, é o ponto que eu estou analisando como a entrada de um circuito aberto, porque eu quero analisar exatamente o diagrama de Bode da minha planta. Então, vou considerar que a entrada é nesse ponto. Vou só colocar aqui de novo, que eu acabei tirando. E nesse ponto aqui eu quero analisar como se ele fosse uma saída. Então, vou colocar aqui e vou ter clicado em Output Measure. Ok? Depois que eu faço isso, né, que eu defini qual é o meu ponto de entrada e o ponto de saída, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai começar a gerar estímulos nesse ponto, que pode ser ondas senoidais e outras coisas, né? E aí isso aqui vai mudar o ciclo de trabalho do meu sistema, que vai mudar como é que essa chave vai estar chaveando, que consequentemente vai mudar qual é a tensão que eu estou lendo aqui em cima desse capacitor. Tá? É muito importante na hora de realizar essa simulação que você verifique todas as configurações da simulação e coloque parâmetros adequados. Tá? Tem gente que eu vi, né, que meus amigos estavam fazendo, que não colocaram um passo de simulação adequado e nem a tolerância. Lembrando que na hora de estimar, né, o diagrama de Bode, ele aplica sinais muito pequenininhos, né, diante da região que a gente chama, né, que é a região de análise, né, ou de equilíbrio, ou seja lá o que for, que é o ponto que a gente chama de grandes sinais. E aí nesse ponto de grandes sinais eu vou injetar um pequeno sinal senoidal com uma frequência variável que vai determinar como é que vai ser a função do diagrama de Bode. Então vamos lá, depois que definiu a entrada e a saída, você vai vir aqui, análises, e aí vai ter um aqui, ó, Control Design, e aí tem uma ferramenta que chama Frequency Response Estimation. Pronto, ele vai ver uma tela como essa, e eu vou começar a definir esses parâmetros. Eu quero fazer uma estimação do diagrama de Bode, o Nichols, Nice, né? Ou seja lá o que você quiser fazer. Então, primeira coisa, eu vou definir que as minhas entradas e saídas são aquelas que eu defini no meu circuito. E meu sinal de entrada, eu vou definir que ele vai ser um senoide de frequência variável. Então eu vou escolher aqui de quanto em quanto eu quero fazer. Eu quero fazer uma única simulação, então single simulation, para todas as frequências que eu vou colocar. E aqui eu vou definir todas as frequências que eu vou utilizar. Eu quero fazer uma de 100 Hz até 5000. Lembrando que a frequência de chaveamento é 20.000. Então eu vou reduzir para um quarto e a gente vai conseguir ter uma ideia de como é que é o formato mais ou menos da onda. Tá? E aqui eu vou colocar uns 100 pontos.
ok? Então, dessa frequência até essa, né, que seria 100 até 5000, eu coloquei eles equidistantes de forma logarítmica, e aí eu vou verificar aqui. Tem alguns parâmetros que ele já vem como default, né, dependendo do MATLAB que você estiver usando, que é qual a amplitude desses sinais senoidais, o número de períodos que ele vai ser executado e o número de períodos que ele vai executar sem fazer nenhuma medição, que é como se fosse um tempo para ele chegar no regime, tá, dessa excitação. E uma quantidade adequada é essa mesmo, 4 para 1, só que aqui eu vou colocar um sinal um pouco maior, vou colocar ele 10 a menos 3, então aqui vai ser uma senoidal de 0,001 no ciclo de trabalho, e eu vou pegar mais pontos aqui, eu vou pegar 1000 pontos para cada análise. Pronto. Quando eu acabei de definir a ação da senoide, ele vai dizer que o tempo de simulação para ele fazer toda essa análise de frequência de 100 Hz até 5000 é um tempo de 1 segundo, lembra, segundos de simulação, tá? 1 segundo, ponto 0125. Outra coisa que eu posso fazer também é definir qual é o meu ponto inicial que ele vai fazer. Uma excelente forma de você fazer isso é tirar uma foto da simulação. O que seria tirar uma foto? Você define um tempo da simulação onde ele vai armazenar todos os estados naquela simulação. Então, digamos que ele vai executar a simulação e no tempo 02 eu vou parar. Então, no tempo 02 ele vai ter uma corrente, ele vai ter uma tensão, e aí quando eu executar essa simulação novamente, ele vai começar exatamente desse ponto. Então, eu vou colocar aqui que um ponto adequado para fazer isso é tirar uma foto no tempo 02 e eu vou executar. Nesse momento que eu acabei de chamar, ele vai executar essa função e vai fazer uma simulação de 0,2 segundos. Então ele já executou a minha simulação, tá? Tá vendo que aqui ele basicamente ele ficou bem constante, tá? Porque a gente percebe que praticamente não existe variação daqui para cá. Então ele ficou praticamente com uma tensão de 49,95, tá? A tensão no capacitor. E, enfim, essas são as variáveis que eu estou analisando e com certeza ele ficou com uma corrente no indutor, que são as de regime permanente. Pronto, então eu acabei de tirar a foto, ele já colocou aqui como opção e já definiu que vai ser o meu ponto de operação. Definido isso, eu já tenho o tempo da simulação, que vai ser 1 segundo, eu quero fazer o meu diagrama de Bode. Então é só clicar aqui, ele vai iniciar, né, a minha simulação, e aqui eu já posso, né, se eu verificar aqui, eu posso confirmar como é que são essas ondas senoidais que estão sendo executadas na entrada, né? Então você percebe que ele está modificando a frequência com o tempo. E eu também posso verificar quais são as tensões de saída. Então aqui lembra, né? Para eu executar toda essa simulação, para todas as frequências, ele vai dar mais ou menos 1 segundo e alguma coisa. Então a gente já consegue perceber que as senoides, né, que aparecem na saída, elas começam a ter um ganho aqui. Ele começa a aumentar o ganho, aumentando o ganho, aumentando o ganho, quer dizendo, já significando que eu vou ter um aumento do meu ganho e depois eu vou ter uma queda de ganho enquanto eu estou aumentando a frequência. E ele está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Lembra que a simulação é até 1 segundo e pouquinho, né? E já percebe que o ganho já começa a cair tanto com a frequência que você praticamente já não vê mais a amplitude da onda. E daqui a pouco ele termina e fez meu diagrama de Bode. Então já percebe que a curva é desse tipo, né? Para quem já conhece essa função de onda, então ela está muito bem feita aqui. E aqui é como é que está a minha fase do meu sistema. E aonde tem todos esses pontos é esse aqui, ó, esse que acabou de ser gerado, que eu vou arristar e vou jogar ele para o meu workspace. Aí quando eu já joguei aqui, ele vai aparecer aqui no meu workspace. Só tem que achar ele, às vezes pronto. Ele está aqui como STYS1, ok? Então agora eu vou fazer o meu plot. Então lembrando que o que eu estou fazendo é analisar a análise em relação ao ciclo de trabalho, que é esse T1 aqui, ó. Então eu vou dar um bold dele no meu. Então eu vou dar, só cancelar aqui, CLC, e vou dar um bold. Então esse aqui, tá, é a função transferência no ponto que eu calculei usando as equações de estados e tudo. Então vai gerar. Então, esse aqui é o bold real da minha função transferência, tá? Que é onde eu fiz o ponto de equilíbrio dos grandes sinais e então, tudo aqui basicamente é a partir das equações. Eu vou dar um hold on
E agora eu vou dar um bold dessa função aqui que eu acabei de fazer, que é o sys1. E executando, vamos ver agora como é que está o desenho. Então a gente percebe aqui que o ganho ficou perfeito, tá vendo? Basicamente ele só colou na função transferência, né, do ganho, do bold. E aqui a gente percebe que tem um descolamento, tá? Que é simplesmente quando ele percebe que existe uma defasagem de mais de 180 graus, tá? De fase, ele dá um ganho de 360. Mas na verdade, isso aqui e isso aqui estão completamente uma em cima da outra. Bom, o que a gente já percebe é que o MATLAB pode resolver esse tipo de problema e que a gente aconselha testar esses programas e colocar para praticar nas mais diversas aplicações que você estiver fazendo. Então é isso e tentem praticar agora fazer isso com atenção para ver se dá certinho. Valeu, tchau!